Capítulo 1. Eu creio em milagres. Se você pretender ler este livro, me desafiando a convencê-lo de algo que não quer acreditar, não o leia. Esqueça-o. Não tenho a mínima esperança e nem espero convencer um cético a simplesmente acreditar em milagres. Se você pretender ler essas páginas com um espírito crítico, cínico e descrente, passe este volume adiante para outro leitor, que estiver com disposição sincera de ler. Afirmo isso porque o conteúdo destas páginas é muito sagrado para as pessoas que vivenciaram esses fatos. Suas experiências são demasiadamente preciosas, demasiadamente sagradas para serem compartilhadas com aqueles que leriam somente para zombar e fazer pouco caso delas. Essas experiências estão entesouradas no coração com reverência, ação de graças e profundo agradecimento. Para essas pessoas, esses relatos são tão reais e maravilhosos agora quanto no momento em que aconteceram. Se você acredita que sou contra a profissão médica, contra os médicos e contra o uso da medicina, pelo fato de eu acreditar no poder da oração e no poder de Deus para curar, está enganado. Se eu tivesse escolhido uma profissão, minha escolha, com toda certeza, teria sido a medicina ou o direito. No entanto, fui escolhida por Deus para pregar o Evangelho. Na ocasião em que foi publicado o artigo a seguir, o Dr. Elmer Hess era o presidente eleito da Associação Médica dos Estados Unidos. Todo médico que não possui fé no Ser Supremo não tem o direito de praticar a medicina, disse o especialista em urologia de Erie, estado da Pensilvânia. O médico que entra em uma enfermaria não está sozinho. Quanto a ele, só pode ministrar ao enfermo com as ferramentas materiais da medicina científica. Sua fé no poder superior faz o restante. Se me mostrar um médico que nega a existência do Ser Supremo, responderei que ele não tem o direito de praticar a arte da cura, afirma o médico. Hess elaborou estas declarações extemporâneas em um resumo preparado para a abertura da 48ª reunião anual da Associação Médica do Sul, SMA. Essa associação, com um total de 10.000 médicos afiliados, é classificada como a maior organização médica do país, depois da AMA, a Associação Médica dos Estados Unidos. Nossas faculdades de medicina estão realizando uma tarefa magnífica ao ensinar os fundamentos da medicina científica. Hess continuou a dizer: no entanto, lastimo que a concentração na ciência básica é tão grande que o ensino dos valores espirituais fica quase totalmente negligenciado. Toda a cura é divina, conforme o Dr. Hess dá a entender de modo tão enfático. O médico pode diagnosticar e receitar remédios, pode oferecer ao seu paciente o melhor que a ciência médica concedeu a ele e à raça humana em geral. Mas, em última análise, é o poder divino de Deus
que realiza a cura. O médico tem a capacidade de colocar talas em ossos quebrados, mas precisa esperar que o poder divino faça a calcificação. O cirurgião pode realizar a mais difícil das operações, pode ser mestre do bisturi e empregar todos os recursos do seu intelecto bem treinado. Mesmo assim, precisa depender de um poder superior para efetuar a cura propriamente dita, pois nenhum ser humano chegou a receber, em ocasião alguma, o poder para curar. Qualquer verdade, não importa quão válida seja, se for enfatizada a ponto de excluir outras verdades que possuem igual importância, fica, na prática, sendo mentira. Minha fé no poder de Deus é a mesma daquela exercida por qualquer médico ou cirurgião quando crê que seu paciente será curado. O médico aguarda a natureza, criada por Deus, curar paulatinamente. Embora eu também creia que Deus é poderoso para curar, não somente mediante um processo feito aos poucos, mas, se for da sua vontade, instantaneamente. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele não é limitado a determinado período, nem é limitado pelas ideologias, teologias e ideias pré-concebidas dos homens. Se você imaginar que eu acho pecado consultar um médico, tomar remédios e passar por uma cirurgia em caso de necessidade, está sendo muito injusto comigo. Sem dúvida, creio que Deus tem o poder de curar instantaneamente, sem as ferramentas materiais da medicina científica. Mas também acredito que Deus nos concedeu o cérebro para usarmos. Ele nos deu inteligência, Ele nos deu a vontade e espera da nossa parte que usemos o bom senso incontestável dos tempos antigos. Se você estiver doente e ainda não recebeu o dom da fé para crer nos milagres, consiga para si mesmo a melhor assistência médica possível e ore para que Deus opere através do instrumento humano. Ore para que Deus conceda ao médico orientação divina ao ministrar-lhe o tratamento e então tanto o médico quanto você vão esperar em Deus para acontecer a cura propriamente dita. O poder de Deus para curar é um fato incontestável, com ou sem a ajuda humana. Se você acreditar que eu, como ser humano, tenho qualquer poder para curar, está completamente enganado. Não contribuí em nada para qualquer milagre registrado neste livro, nem tive nada a ver com qualquer cura que tenha sido realizada em algum corpo físico. Não possuo absolutamente nenhum poder para curar. Tudo quanto posso fazer é indicar-lhe o caminho. Posso conduzi-lo até o médico dos médicos e posso orar, mas o restante fica entre você e Deus. Sei o que Ele tem feito por mim e já vi o que Ele tem feito para um número incontável de pessoas. O que Deus lhe concede depende de você. A única limitação para o poder de Deus está dentro do indivíduo.
Leia o texto bíblico. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1:19. Quando Deus revela a grandeza do seu poder, não se refere ao seu poder, por maior que tenha sido, que criou o universo. Ao contrário, refere-se ao poder que foi manifestado ao ressuscitar Jesus dentre os mortos. A ressurreição de Cristo foi, e a nossa ressurreição com Ele será, a maior demonstração de poder, o maior milagre que o mundo já conheceu ou que poderá vir a conhecer. O apóstolo Paulo escreveu: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículos 14 ao 20. A autenticidade da fé cristã depende de um único milagre supremo, o alicerce no qual se fundamenta o complexo das ideologias religiosas do cristianismo, no qual ou se mantém em pé ou entra em colapso, e depende da veracidade desse milagre, a ressurreição de Jesus Cristo. No caso de ser falso esse milagre, então, conforme reconhece Paulo, a estrutura inteira cai por terra, pois nesse caso a situação seria esta, de acordo com o apóstolo Paulo: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Nenhuma religião já ousou apresentar esse desafio. Nenhuma já ousou apelar aos milagres, nem fazer seu convite basear-se em um milagre. Porque Cristo vive, a nossa fé não é vazia, nem é vazia a nossa pregação. E a maravilha suprema é que essa incomparável grandeza de poder está à nossa disposição. Não possuímos nenhum poder em nós mesmos, todo o poder pertence a Ele. O fato é que o milagre da ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é realidade. Deus prometeu o milagre da ressurreição para nossos corpos mortais no futuro, portanto, é razoável e lógico crermos nele quanto ao milagre da cura em nossos corpos físicos no presente. Se acreditar que não reconheço os modos sacramentais da cura usados em muitas igrejas diferentes, você está redondamente enganado. O poder do Espírito Santo não é confinado a um só lugar ou a determinado sistema.
Não ousamos nos permitirmos ser tão dogmáticos nos nossos pensamentos, nos nossos ensinos e nos nossos métodos, a ponto de excluirmos todas as demais verdades de igual importância. Por exemplo, Deus concedeu o dom do Espírito Santo no dia do Pentecostes e na casa de Cornélio, sem nenhuma atuação humana de imposição das mãos, mas no reavivamento na Samaria. Veja Atos 8:17, e no reavivamento em Éfeso, veja Atos 19:6. Os crentes receberam a plenitude do Espírito Santo mediante a imposição de mãos. Se alguém quiser ser dogmático em favor de uma ou outra interpretação ou fazer disso uma questão que provoque divisões, será culpado de pecado. Jesus viu um homem que nascera cego, sendo os fatos registrados no livro de João, capítulo 9. Nesse caso específico, Jesus cuspiu no chão e fez barro com a saliva e ungiu os olhos do cego com o barro e lhe disse: vá e lave-se no tanque de Siloé. Então o homem foi, lavou-se e voltou vendo. No entanto, em outra ocasião, quando Jesus se aproximava de Jericó, veja Lucas 18:35, havia um homem à beira da estrada mendigando. Nessa ocasião, não há o mínimo registro de que a mão do mestre chegou a tocar nele, e temos a certeza de que nenhum barro foi colocado nos seus olhos. Jesus falou ao homem e disse: recupere a visão. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão. Os dois homens eram cegos, ambos recuperaram a visão e métodos diferentes foram usados em cada caso. O apóstolo Tiago escreveu sob a unção do Espírito Santo: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, versículos 14 e 15. De outro lado, o poder do Espírito Santo era muito grande na igreja primitiva, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Atos 5, versículos 15 e 16, grifo da autora. Isso comprova de modo conclusivo que o poder do Espírito Santo não está confinado a qualquer local determinado ou a um único sistema. Se você acreditar que duvido da espiritualidade de qualquer ministro do Evangelho que não tem o mesmo ponto de vista que eu no tocante aos milagres, enganou-se de novo, pois está entendendo tudo errado. A prova da nossa mútua comunhão é mais profunda do que a verdade no tocante à cura do corpo físico. Baseia-se em algo infinitamente mais importante:
a salvação mediante o arrependimento e a fé no sangue derramado de Jesus Cristo. Veja Hebreus 9:22. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, versículos 4 ao 6. Toda cura é divina, seja física, seja espiritual, mas dos dois tipos é um fato inegável que a cura espiritual é maior. Nicodemos perguntou a Jesus: como pode ser isso? É esse o mistério que as nossas mentes minúsculas devem deixar com Deus. Mas essa não é a única coisa que você não consegue entender e que deve deixar por conta da sabedoria de Deus. Tente explicar a eletricidade. Ou você prefere ficar sentado nas trevas até conseguir dar essa explicação? Ninguém sabe com exatidão o que é a eletricidade, porém a raça humana não hesita em lançar mão dela, embora não entenda todas as leis que governam a sua atuação. Como os alimentos são transformados em energia em seu corpo? Se não souber, você se recusaria a comer? Como Deus toca um punhado de terra em uma área agreste do bosque e depois do toque divino, o ar fica perfumado de violetas? Um dia desses, você pagou com uma moeda um pacote de sementes. Com 10 centavos, você comprou um milagre. Você possui, pelo preço de uma moeda, algo cujo valor é conhecido somente por Deus. Na agitação dos dias modernos, é possível que não percebamos ou menosprezemos milagres que acontecem diariamente em nossas vidas. Diga-me o que coloca o cérebro em movimento e o faz funcionar. Os grandes cirurgiões do cérebro gostariam de saber isso também. Eles sabem isto sim, exatamente qual a porção do cérebro controla o movimento de cada um dos nossos músculos, mas não sabem por que é assim que o cérebro funciona. Qual é o princípio que produz a sua ação, de modo que possa atuar para controlar as várias partes do nosso corpo? O Dr. Charles Joseph Baroni, vice-presidente da Divisão de Obstetrícia e Ginecologia do Colégio Internacional dos Cirurgiões e médico sênior da diretoria do Hospital Meg em Pittsburgh, o maior hospital de maternidade no estado de Pensilvânia e que já ajudou profissionalmente no nascimento de 25 mil bebês, não se cansa de dizer: o nascimento de um bebê é o maior de todos os milagres. A bagagem profissional deste médico, a sua devoção e dedicação ao trabalho deram-lhe projeção de alcance nacional, mas mesmo assim, ele é o primeiro a reconhecer que o nascimento está além da compreensão humana, que é um dos mistérios que estimulam a curiosidade e admiração do homem, mas permanece sendo um segredo inescrutável.
Os estudos embriológicos da célula humana, diz Dr. Baroni, demonstram as demarcações da futura criança, as balizas que serão os olhos, ou o coração, ou as pernas, ou o nariz, ou os lábios. Se isso não é divino, não sei o que pode ser classificado como divino. Eis o recém-nascido. Há 9 meses, nem sequer existia. Agora possui ouvidos e olhos, um nariz e uma boca, mãos e pés, e um choro bem forte quando está com fome. Poucas horas depois de nascer, se alimenta todo feliz no peito de sua mãe. A ciência lhe forneceu uma folha de instruções que explica o que precisa almoçar e exatamente como preparar a refeição? Ele foi informado também como fechar os olhos e dormir depois de se sentir aquecido e alimentado? Alguém lhe ensinou, quando ainda era incapaz de virar o corpo, como bater as pernas e movimentar os braços para crescer forte? Não! Nenhum livro de instruções nunca foi dado a um nenê no momento do seu nascimento. Mesmo assim, todo precioso bebê sabe exatamente o que fazer para satisfazer as suas necessidades. Deus nunca explicou ao ser humano o segredo do nascimento físico. Por que, então, hesitaríamos a aceitar o fato do nascimento do homem espiritual? Ambos provieram de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João 3, versículos 6 e 7. O nascimento espiritual concede ao homem uma nova natureza, novos desejos. As coisas que ele anteriormente amava, agora odeia. E o que anteriormente odiava, passa agora a amar, por ser nova criatura em Cristo Jesus. Como pode ser essas coisas? Quando você tiver a resposta aos mistérios singelos dos quais falamos e de todos os muitos outros mistérios, talvez lhe conceda a resposta para esse último mistério. Até então, continue plantando as sementes no seu jardim. Continue a usar a eletricidade na sua casa. E quanto aos nenês, eles continuarão a nascer hora após hora. E com todo o meu insignificante ser, oro para que você experimente o grande milagre do novo nascimento. A própria Bíblia é o maior de todos os milagres, e o Filho de Deus é mais maravilhoso do que qualquer uma das maravilhas que confirmam as suas reivindicações. Os relatos que se seguem são fatos reais. São experiências autênticas de pessoas que têm acreditado que Deus operaria um milagre e cuja fé, baseada na autoridade de sua palavra, Deus atendeu. Eles o ajudarão a entender porque eu creio em milagres. Se você prosseguir na leitura deste livro, minha oração será a de Paulo, quando orou pedindo que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele.
Efésios 1, versículo 17. Glória a Deus. Aleluia. Amém.